Bom, gente, infelizmente a triste realidade é que há um paradoxo, né, um antagonismo nas relações humanas, o qual eu comparo com os dois lados de uma moeda: a cara e a coroa. A realidade é que, infelizmente, os caras só veem o lado dos caras e os coroas só veem o lado dos coroas. No entanto, a moeda tem dois lados. Essa comparação é justamente para nós fazermos uma reflexão de que uma moeda sempre tem dois lados, assim como um elemento, algo que esteja sendo discutido sempre pode ter duas posições ou mais, né, em relação ao mesmo fato. E é isso que surgem os famosos jargões do conflito de gerações. Não há diálogo entre nós porque você está sempre certo. Você não me ouve. A gente nunca vai se entender. É por isso, é pela falta de respeito à ideia do outro. A dificuldade de abandonar velhos paradigmas é que traz essa dificuldade. Eu ouvi certa vez uma frase que também me marcou e que diz que para se conquistar novos conhecimentos ou valores, muitas vezes é necessário jogar os velhos conhecimentos e valores fora, porque eles às vezes são conflitantes, não se somam, eles conflitam, ou você pensa de uma maneira ou pensa de outra, porque as duas são contrárias. Então, a evolução individual passa muitas vezes pela necessidade de se jogar velhos conhecimentos e valores fora. É como nós fazemos, por exemplo, com as coisas velhas guardadas dentro de nossas gavetas e armários. Quantos de nós não guardamos bugigangas dentro da gaveta e do armário e que quando abrimos vemos aquele armário lotado de coisas que já não nos servem mais e nós ficamos naquela posição de conforto, dizendo, não, deixa isso aí que talvez isso possa me servir algum dia. Será que isso pode realmente te servir um dia? Ou será que são coisas que são inúteis no momento novo que você vive? É preciso estar disposto a mudar, a fazer mudanças, a pegar aquelas tralhas velhas e jogar fora, sejam elas objetos, sejam elas pensamentos, sejam elas ideias, sejam elas valores. É necessário que nós tenhamos coragem de dizer, isto não me serve mais. E eu vou jogar isto fora porque eu quero evoluir, eu quero me atualizar com o mundo que eu vivo neste momento, para não entrar em choque com ele. E uma pessoa, gente, não morre quando seu coração para de bater ou sua mente para de pensar. Uma pessoa morre quando ela desiste de aprender coisas novas. É tão bom, tão rico quando nós entendemos um novo conceito, uma nova ideia, um novo valor e nós aceitamos que aquilo que nos servia antes não serve mais. Isso se chama evolução. Não há crescimento sem mudanças, mas também não há mudanças sem dor. Claro, porque é preciso admitir que o que nós acreditávamos que era o certo não serve mais para a realidade do momento. Isso é natural. Serviu algum dia, mas não serve mais. Não está encaixado dentro da nova realidade do mundo em que você continua inserido, dentro da sociedade onde você está inserido. Isso é mais fácil para os jovens que vivem a realidade atual e mais difícil para aquelas pessoas que nasceram em outra geração, foram criadas e educadas segundo conceitos, ideias e valores antigos e que agora estão sendo questionados. Qual é o certo e qual é o errado? Não há isso. Há apenas mudanças. Há apenas uma nova aceitação
né, de uma nova realidade em que as pessoas estão mais dispostas a aceitar os novos valores do que os antigos. E, no entanto, nós continuamos com os dois lados da moeda, precisando fazer este movimento de quebrar paradigmas. Um, de aceitar que existem novos valores e que, apesar de não serem afetos à sua forma de ver, mas eles existem, estão aí e provavelmente não serão mais mudados, isso só vai evoluir. E a outra parte que detém os novos valores, aceitar que um dia existiram outros valores e que também foram válidas para o momento em que as gerações anteriores viveram. Este é o segredo da boa convivência em harmonia. Bom, gente, então vamos entender o que realmente é um conflito. E eu vou começar fazendo uma espécie de brincadeira com vocês entre falso ou verdadeiro. Vocês vão me dizer, eu vou colocar sentenças aqui, e vocês então vão me dizer o que vocês acham que é falso, o que vocês acham que é verdadeiro. Vamos colocar a primeira questão? A primeira questão diz: é ruim para uma família ter muitos conflitos. Isto é falso ou é verdadeiro? Pensem um pouco. Pois muito bem, quem respondeu que é falso acertou. Porque a existência de muitos conflitos não necessariamente é ruim para uma família ou para uma sociedade. O que é ruim é quando essa família ou essa sociedade, este grupo, não sabe como conviver com este conflito. Como administrar este conflito. Se você sabe administrar conflitos, você vai conviver com eles tranquilamente, né? Sem nenhum problema. Né? O problema é quando você não aceita a diferença e aquele conflito se torna uma aflição, uma angústia dentro de você. A segunda questão é um pouquinho mais polêmica. Vamos lá? Conflitos nunca são saudáveis. Falso ou verdadeiro? Aqueles que responderam falso acertaram. Porque existem conflitos que são saudáveis. Ora, acabamos de mostrar, né, paradigmas sobre vestimento, sobre artes, sobre ciência, e que se não houvesse alguém que questionasse o antigo paradigma e dissesse: este valor não serve mais para mim, o mundo não teria evoluído. E essa evolução, com todos os problemas que existem no mundo, ela foi positiva, ela vem sendo positiva. Então dizer que conflitos nunca são saudáveis é um erro. E conflitos sempre são saudáveis? Mais uma vez, esta resposta é falsa. Porque na medida em que existe um conflito, onde as partes envolvidas no conflito não conseguem nem sequer dialogar e entram em choque, isso quebra a harmonia da convivência. E se essa convivência não consegue suportar a diferença, acaba havendo então a separação, a cisão entre as partes. E aí este conflito não foi saudável. Tá? Entendendo então um conflito é simplesmente uma diferença de ideia, uma diferença de interesse, de valores éticos e morais e assim por diante. Isso é que é um conflito. Né? Só que ele deve ser encarado de uma forma natural e não belicosa, não se está em guerra com o outro. É apenas uma maneira diferente de ver as coisas. Volto a enfatizar que, com respeito às ideias, o conflito poderá existir para sempre, desde que cada um
aceite que existe uma forma diferente de pensar e de se comportar em relação a um determinado fato ou valor. E é aí que se estabelece a diferença entre conflito e impasse. Porque o conflito é apenas a diferença de ideia, apenas a diferença de valores, etc. Quando a gente não sabe administrar um conflito, ou seja, a diferença, surge o que se chama de um impasse. O impasse é o momento em que o conflito se encerra sem um acordo entre as partes de boa convivência harmoniosa. E aí se dá ou a separação ou a luta. Né? Então é isso que nós devemos fazer em relação aos conflitos. Evitar que eles um dia se transformem num impasse. Vamos continuar brincando de falso ou verdadeiro? Pois muito bem. Primeira questão é: evitar um conflito fará com que ele desapareça. Falso ou verdadeiro? Quem respondeu falso acertou. Gente, quem já viu aquela comparação que diz: não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete? Pois é exatamente a mesma coisa que acontece com um conflito. Evitar dialogar, se aproximar da pessoa, debater de forma honesta e transparente, mas com tranquilidade e com respeito, é o que faz com que o conflito seja bem administrado. Agora, se você jogar esse conflito para debaixo do tapete e deixar ele correr sem nenhum tratamento, é possível que esse conflito se agigante com a soma de outros conflitos e ele talvez um dia se torne administrável, ou seja, ele vire um impasse. Portanto, se você percebe que há um conflito, não o ignore. Trate-o. Chame-o para o centro da mesa, coloque as partes envolvidas e dialogue, debata. A segunda questão para vocês: conflitos sempre podem ser resolvidos. Falso ou verdadeiro? Também é falso, gente. Nem sempre conflitos podem ser resolvidos. Quantas histórias nós vemos de conflitos que existem há séculos e séculos, os conflitos onde há a guerra, por exemplo, entre árabes e o povo judeu, em que ambos concorrem pelas mesmas terras e que até hoje, por questões religiosas, não se chega a nenhuma solução para o problema. Da mesma forma, pode ser que você, discutindo com a sua geração, ou a mais velha ou a mais nova, não consiga chegar a um senso comum para um determinado fator. E isso não significa que tenha que haver necessariamente uma quebra desta, vamos dizer assim, dessa convivência ou da harmonia. Só significa que este conflito não pôde ser resolvido. A terceira questão traz o seguinte tema: conflitos sempre têm um vencedor e um perdedor. Falso ou verdadeiro? Bom, a resposta para isso é da seguinte maneira: é falso se você entender o conflito da maneira como tem que ser entendida, né? Ou seja, quando você entra num conflito, não entre para vencer ou fazer com que a outra parte perca, porque este é exatamente o motivo pelo qual as pessoas acabam não chegando a um senso comum, a uma solução para o problema. Ninguém tem que vencer e ninguém tem que perder. Tem que ambos ganharem, né? Cada um saindo com uma parte satisfeita, né, de ter conquistado, né, um avanço para a harmonia daquela convivência. A ausência de conflitos significa harmonia. Falso ou verdadeiro? Também é falso, gente. É a mesma questão da poeira para debaixo do tapete, né? Nós não podemos achar ou nos iludir
de que o fato de eu não ter um conflito, eu estou harmoniosamente convivendo com a outra pessoa. Não, a harmonia não é isso. A harmonia é quando você conhece e trabalha o conflito de maneira a identificar que ele existe, saber qual é a solução e saber como conviver com aquele conflito. Né? Não é porque está todo mundo caladinho no seu canto que debaixo do tapete não haja uma poeira de um conflito que não foi simplesmente trazido à tona para ser discutido. Isso é um erro, isso é uma ilusão de achar que isso vai trazer a harmonia para dentro de um lar ou para dentro de um grupo social. Um conflito pode ajudar a fortalecer um relacionamento. É falso ou verdadeiro? Gente, isso é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque na medida em que você debate a sua diferença com a outra pessoa, você passa a entender o que é a outra pessoa, principalmente se você souber se colocar na posição da outra pessoa e entender quais são as suas motivações, quais são os seus valores, entender por que essa personalidade foi formada daquele jeito, e mesmo que vocês não consigam chegar a uma solução absolutamente comum para as partes, vocês começam a saber como agir um com o outro. Vocês vão perceber que eu não posso falar desta maneira com ela, com aquela pessoa, porque ela vai se irritar comigo e a gente vai brigar. Então, o conflito, ele na verdade traz à tona aquilo que tem que ser conhecido entre as partes. E isso fortalece o relacionamento. Um conflito pode motivar uma mudança e as mudanças são sempre positivas. Esta afirmação é bastante polêmica. O que vocês acham? É falso ou verdadeiro? Quem assinalou que é verdadeiro, acertou. E aqui é que está a polêmica. Bom, conflitos, claro, acabam trazendo alguma mudança, no mínimo sobre o conhecimento da outra pessoa, sobre como ela age. Eu vou saber como melhor trabalhar este relacionamento para poder conviver melhor com aquela outra pessoa. Isso por si já é uma mudança. Agora, mudanças são sempre positivas. A gente viu na tela anterior que nem sempre conflitos são saudáveis. Sim, dependendo da forma como a gente se comporta diante de um conflito, aquele conflito pode ou não ser saudável. O problema não está aí. O problema está no que acontece em função do conflito na nossa vida. O que isso se reflete em termos da nossa experiência de vida. E aí é que está o fator positivo, porque isso significa que ao enfrentar um conflito, apesar de você não ter saído deste conflito com tudo o que você gostaria de ter saído, você aprendeu mais uma coisa na sua vida. Você somou a sua experiência, somou aos seus valores, somou aos seus conhecimentos, competências que vão ajudar você a ser um indivíduo melhor. E não importa se você se sentiu mal, se você perdeu alguma coisa aparentemente, o fato é que você ganhou em experiência, ganhou em conhecimento, se tornou uma pessoa um pouco melhor do que era antes. E isso é a forma positiva de entender os conflitos.